As fazendas americanas de cadáveres. Olha só que estranho. Lá nos cemitérios forenses que prestam serviços às autoridades que tentam esclarecer crimes. Então eles fazem isso, fazendas com cadáveres que ficam apodrecidos, que ficam em decomposição ao céu aberto para estudos. É uma reportagem, lógico, da BBC News Brasil que veio lá de Londres. As fazendas de cadáveres onde os corpos se decompõem ao ar livre, Carlos Serrano, da BBC News Mundo, 2019, mas ainda as fazendas estão ganhando bastante espaço na mídia americana em razão que nem todos os corpos que estão lá são de indigentes. Enfim, nós vamos discutir isso agora. É um conteúdo um pouco mais sensível, então, porque mostra alguns corpos em decomposição durante toda essa narração. Tem algumas fotos, né? E você nos acompanha por imagens também. Então, é um conteúdo sensível, teoricamente, corpos em decomposição, então por isso é bom avisá-los. Mas é extraordinária a matéria. E lógica, né? No meio de um gramado há muitos arbustos de aproximadamente 1 metro de altura. Eles são um pouco mais altos que os demais, porque os pedaços de terra em que crescem se alimentam de substâncias liberadas por cadáveres humanos que apodrecem por várias semanas. De longe, o local parece um campo ideal para dar um passeio, mas quando você entra nos arbustos, um forte mau cheiro de morte faz seus olhos lacrimejarem. O dia está ensolarado e a temperatura chega a 30 graus. O ar é úmido e pesado. Neste terreno de um pouco mais de 1 hectare, existem 15 corpos humanos espalhados. Eles estão todos nus, alguns trancados em jaulas de metal. Alguns estão cobertos com plástico azul, outros enterrados e outros diretamente ao ar livre. Cada corpo forma uma silhueta que parece um montinho de grama morta, mas então, naquele mesmo pedaço de terra, um arbusto vigoroso crescerá mais alto que os outros. Esse local aberto é um laboratório de antropologia forense da Universidade do Sul da Flórida que opera desde 2017 no condado de Pasco, a 25 minutos da cidade de Tampa. O campo fica numa zona rural próximo a um presídio. As pessoas comumente chamam o local de fazenda de cadáveres. Embora os cientistas prefiram chamá-lo de cemitério forense ou laboratório de tafonomia, a área de ciências que estuda o que acontece a um organismo após a morte. Na verdade, essa fazenda inicialmente seria localizada no condado de Hillsborough, Hillsborough, uma cidade diferente, a cerca de 80 quilômetros de Pasco, mas os vizinhos se opuseram ao projeto porque temiam a desvalorização das suas propriedades diante do fedor de corpos em decomposição. As críticas a este tipo de laboratório não vêm apenas de pessoas que não querem viver perto de pessoas mortas. Mesmo dentro da comunidade científica, há aqueles que não são céticos sobre a necessidade e o valor científico das fazendas de cadáveres. Mas como são essas fazendas? Para que servem e por que geram tanta controvérsia? Olha, as primeiras fotos aqui. Corpos em decomposição. É o tópico. As fazendas de cadáveres da Universidade do Sul da Flórida é uma das 7 existentes nos Estados Unidos. Também há algumas na Austrália, países como Canadá, Reino Unido, têm planos para abrir seus primeiros campos desse tipo neste ano, 2019. Então já deve ter ocorrido, né? Os cadáveres que estão na fazenda da Universidade Americana são de pessoas que, antes de morrer, decidiram doar voluntariamente seus corpos para a ciência. Em outros casos, são os parentes do falecido que decidiram dar o corpo à perícia. O objetivo principal desses lugares é entender como o corpo humano se decompõe e o que acontece no ambiente que o rodeia durante esse processo. A compreensão desse processo forense dado para a resolução de crimes ou para a melhora das técnicas de identificação de pessoas. Quando alguém morre, ocorrem muitas coisas ao mesmo tempo no corpo, diz Eric Kimberlard, diretora do Instituto de Antropologia Forense da Universidade do Sul da Flórida. Abre aspas. Ocorre desde a decomposição natural até a chegada de insetos e mudanças na ecologia. Aqui uma foto do corpo em decomposição. A imagem, né? Kimberlard. E sua equipe consideram que a melhor maneira de entender o processo de decomposição é observá-lo em tempo real, com corpos reais em um ambiente real. Segundo Kimmerle, em geral, o corpo humano passa por 4 etapas depois da morte. A primeira é chamada de corpo fresco. A temperatura do cadáver cai e o sangue deixa de circular. Ele também se concentra em certas partes do corpo. Então, durante a decomposição inicial, as bactérias começam a consumir os tecidos. A cor da pele também começa a mudar. No terceiro estágio,
A decomposição avançada, os gases se acumulam, o corpo incha e os tecidos se rompem. Finalmente inicia-se a esqueletização, que se evidencia pela primeira vez no rosto, nas mãos e nos pés. Em algumas condições de umidade e outros fatores, o corpo pode ser naturalmente mumificado. Esses estágios, no entanto, são influenciados pelo ambiente em que o corpo está, e isso é de interesse para a ciência forense. Dados valiosos é o tópico. Na fazenda, alguns corpos ficam dentro de uma cerca de metal para que os animais carnívoros, como aves de rapina, não os ataquem. A gaiola impede que eles sejam comidos por gambás e abutres, então a perícia pode estudar como ocorre a decomposição tecidual. Os cientistas também observam a ação dos vermes que se alimentam dos órgãos internos do cadáver. Aqui as fotos já mais. É... Eu não gosto muito, não. Por outro lado, outros corpos estão totalmente expostos à mercê dos animais que chegam em bandos. Eles fazem buracos na pele, rasgam músculos e tecidos, até mesmo rodeiam o corpo para comer o máximo que podem. Enquanto isso, os pesquisadores visitam a fazenda todos os dias para tirar fotos e filmar, observar a decomposição, uma decomposição evolui e comparar o processo de cada um tecido em condições do local onde estão. Geólogos e geofísicos trabalham em conjunto com perícia para analisar o solo, a água, a área e a vegetação. Eles estão interessados em saber como as substâncias liberadas pelo corpo mudam as propriedades do local onde se decompõem. Tentamos obter o máximo de informações de cada indivíduo, diz Kimmel. Quando os corpos já estão apenas esqueletos, eles são transportados para que a perícia chama de laboratório seco, onde limpam os ossos e armazenam para que estejam disponíveis para estudantes e pesquisadores. Crimes não resolvidos é o tópico. Os dados coletados por pesquisadores de tafonomia são úteis para investigações de medicina legal e forense. A medida pela qual um corpo é decomposto serve para refinar a estimativa de que há quanto tempo uma pessoa está morta ou se o corpo foi movido ou enterrado. As substâncias que o cadáver libera e o estado do corpo também dão pistas sobre a origem da pessoa. Isso, somando a outros dados genéticos e análise óssea, fornece informações que podem ser aplicadas em casos criminais que não foram resolvidos. E por isso, aqui parte da missão dessas fazendas é prestar serviços de autoridade que tentam esclarecer homicídios. Para muitos, pode parecer chocante trabalhar diariamente com a morte e ver corpos humanos em um estado que normalmente preferimos esconder. Mas, Kimber, no entanto, essa questão não é a causa mais causa maior perturbação. Abre aspas. Como profissional da ciência, a gente separa essa conexão, diz ele, referindo-se ao tabu que muitas vezes acompanha o tema morte. Trabalhamos com muitas investigações de homicídios, então o maior desafio é encarar histórias que realmente trágicas. Para mim, o mais tenebroso é ver que uma pessoa é capaz de fazer com a outra, diz Kimmel. Boa, é chocante, mas mesmo assim é difícil, né? Ele também afirma que que é um desafio confrontar histórias de famílias que perderam seus filhos de 20 ou 30 anos atrás e ainda estão procurando por seus restos mortais. Para ela, seu trabalho faz sentido na medida em que ajuda a esclarecer alguns de quase 250 mil crimes não resolvidos que existem nos Estados Unidos desde 1980. No Brasil nem se fala, né, quantos mil crimes não devem ter resolvido. Tópico: de onde vêm os cadáveres? Desde sua inauguração em outubro de 2017, o cemitério forense recebeu 50 corpos de doadores e tem uma lista de 180 pré-doadores. Isso é, pessoas vivas que decidiram que até quando morrerem querem se entregar literalmente à ciência. Os doadores são, em sua maioria, idosos que já estão planejando seus últimos anos de vida. Abre aspas. É como planejar sua profissão pós-mortem, diz Kim Millard. É como se os doadores ajudassem a resolver crimes após sua morte. Entre as restrições que existem para doar o corpo estão doenças infecciosas que podem colocar em risco as pessoas que posteriormente estudarão o corpo. Hum. Aqui é uma foto bem ruim. Uma ciência emergente. As fazendas de cadáveres fornecem dados para a ciência, mas também têm limitações. Patrick Rodolphe Kimmler, um antropólogo biólogo da Universidade Central de Lancashire, no Reino Unido, se diz a favor desse tipo de laboratório, mas afirma que as pesquisas na área ainda são uma ciência emergente. O problema com essas instalações abertas é que existe uma série de variáveis que não se pode controlar, mas apenas monitorar, diz Randolph Kinney, a BBC News Mundo, o serviço espanhol da BBC. Abre aspas. Isso torna os dados que eles produzem muito mais difíceis de interpretar porque eles não prestam facilmente para as previsões. Para o antropólogo, o desafio dos cemitérios forenses é encontrar novos padrões para coletar informações e compartilhá-las com outros pesquisadores para obter resultados de maior significância estatística. Sue Black, antropóloga forense da Universidade de Lancaster, no Reino Unido, também expressa suas reservas. Em um artigo na revista Nature, Black questiona o valor científico dessas fazendas, já que seus estudos são baseados em pequenas amostras e resultados altamente variáveis. A revista também cita um livro de Puppy Black,
publicou em 2018, no qual ela se refere a fazendas de cadáveres como um conceito espantoso e macabro. Himmler, por sua vez, vê um futuro promissor para esses laboratórios e acrescenta que no futuro haverá novas pesquisas, novas unidades ao redor do mundo. Quem entende esse tipo de pesquisa, profundidade delas e sua importância em aplicações práticas, verá que elas são muito necessárias, conclui Kimmel. É uma matéria tenebrosa, mas tem seu caráter científico. Eu não sei se o Brasil tem, depois eu vou dar uma pesquisada. Acho que o Brasil tem isso também, esse tipo de situação já?